Gostaria de agradecer a presença de vocês. Meu nome é João Francisco, em nome da HSM. A gente agradece a presença de vocês nessa 11ª edição da Expo Management, que é o maior evento de gestão da América Latina. A gente gostaria de aproveitar e agradecer os nossos patrocinadores, apoiadores e parceiros que estão possibilitando a realização desta estação de sustentabilidade aplicada aos negócios. Entre eles, então, o Grupo Boticário, a Braskem, a Petrobras, a Posigraf, a Gafisa, a Medley, na área de assessoria de conteúdo, a Dequi, a Gamelilo, a Abraps e Vitai Civilis. Antes de passar a palavra aos integrantes que vão compor a mesa, eu informo que esse evento está sendo transmitido ao vivo no portal da HSM. Então, agradeço a audiência que está nos assistindo e é um conteúdo que vai ficar gravado, disponibilizado. Em função disso, a gente pede para que realmente desliguem, né, os celulares, se possível, permaneçam até o final do painel. Além disso, a gente estimula vocês a participar das ações externas no lounge. A gente tem um manifesto para Rio+20, nós temos um quiz, que são algumas perguntinhas para vocês verem se vocês estão em dia aí com a sustentabilidade. Então, é muito rápido, muito simples. Nós vamos ter aqui uma mesa que é uma contribuição, na verdade, a Rio+20. Para abrir essa mesa, nós temos a Nina Best, que é coordenadora de Assuntos Internacionais do Instituto Vitai Civilis, que vai explicar um pouquinho sobre o que é a Rio+Verde e como é que está sendo todo esse processo preparatório do que vai ser o evento mais importante aí dos últimos 20 anos e dos próximos 20 anos para definição de toda essa agenda de transição para uma economia mais verde e para um modelo de desenvolvimento sustentável. Participa da mesa. Temos a honra aqui de ter a Marina Grossi, que é presidente executiva do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, e o Stanislau, que representa o Acatu, né, pelo consumo consciente, que teve um probleminha, mas já está a caminho. Então, eu queria abrir, por favor, uma salva de palmas aqui para a Nina começar. Bom, é um prazer estar aqui. Obrigada a todos por terem vindo. Obrigada, João, Marina. Me pediram para começar, né, a apresentação falando um pouco sobre o papel do Instituto Vitai Civilis, né, nas discussões do Rio+20 e economia verde. O Vitai Civilis é uma organização não governamental, né, socioambiental, e a gente tem tido um papel relevante na articulação de diferentes atores, né, de segmentos diversos da sociedade para discutir a economia verde, questões relacionadas à economia verde, visando a Rio+20. Então, acho que é importante estabelecer isso porque nós, diferentes de muitos de vocês aqui, não somos uma empresa e o nosso objetivo tem sido outro, né? Então, articulando atores da sociedade civil, inclusive o setor privado. Muito bem, então a Rio+20, essas datas mudaram, mas ainda vai ser anunciado agora no final do mês. É uma conferência, a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, que ocorre 20 anos após a primeira conferência, em 1992, no Rio de Janeiro, que foi um marco muito importante para o desenvolvimento sustentável no mundo. Nós estamos encarando, né, esses 4 dias de evento, que seriam no início de junho, mas agora foi adiado para o final do mês, né? Como uma série de eventos. Então, esse calendário está um pouco desatualizado, mas como ainda não foi divulgado oficialmente a mudança de datas, a gente vai mantê-lo até essa mudança acontecer. Então, nós estamos encarando esses 4 dias como um conjunto de eventos e não exclusivamente como 4 dias de conferência, né? A conferência não começa e termina nesses 4 dias, senão é um processo de engajamento da sociedade civil que já vem acontecendo antes, né, no início desse ano passado, em termos das discussões sobre economia verde, sobre a governança global, né, sobre o meio ambiente e como que isso vai se dar. Não sei como esse calendário vai ficar novamente, porque a gente tem que rever todas as datas da ONU em relação a esse evento, mas foi uma decisão, né,
Já confirmaram no site? A última vez que eu olhei, não tinha. Bom, basicamente foi adiado porque é o jubileu da Rainha da Inglaterra, vai acontecer nas mesmas datas, e para os países do Commonwealth participarem, houve esse adiamento. Então, o governo brasileiro anunciou, no entanto, tem que haver uma recoordenação de calendários. Muito bem. A conferência, a resolução sobre a conferência fala que a intenção é justamente renovar o compromisso político para o desenvolvimento sustentável, acessar, fazer uma avaliação do progresso até hoje, desses últimos 20 anos desse processo, avaliar os gaps, o que está faltando para atingir os resultados que foram planejados há 20 anos atrás, o que foi implementado nas grandes conferências até agora e os novos desafios que estão emergindo. Então, os focos da conferência, os temas principais vão ser a economia verde num contexto de desenvolvimento sustentável e erradicação de pobreza, e a discussão sobre um arcabouço institucional para o desenvolvimento sustentável. Como que o mundo, como que os países da ONU vão encarar isso? Se vai haver uma organização mundial para o desenvolvimento sustentável, para o meio ambiente, ou não? Se mantém como um programa, porque hoje é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é o PNUMA. Então, a gente vai passar a ter uma organização mundial, como a gente tem, Organização Mundial da Saúde, Banco Mundial. Então, como que a gente vai, como que os países da ONU vão se organizar nesse sentido? Então, existem várias frentes, Acho que eu vou pular isso aqui, mas a intenção toda, você tem diferentes, o objetivo principal vai ser diagnosticar, para chegar a uma renovação do compromisso político. Olhar a economia verde, o quadro institucional para o desenvolvimento, que são os temas focos, para chegar nesse meio, avaliando os progressos, os hiatos, os novos desafios. O site. Esse é o endereço para quem tem curiosidade. A discussão sobre a economia verde, muitas pessoas questionam, porque a gente já tem desenvolvimento sustentável. Então, por que criar um novo termo para discutir desenvolvimento sustentável? E uma forma de olhar isso, que eu acho que é interessante, é economia verde como uma forma de abarcar os 3 eixos do desenvolvimento sustentável, que é o eixo econômico, ambiental e o social, de uma maneira mais integrada, trazendo outros elementos, como a questão cultural, questão política, que não estão necessariamente nesses 3 pilares do desenvolvimento sustentável, mas que poderiam estar contidos dentro de economia verde. Acho que a economia verde traz novas sugestões, mas é um instrumento para facilitar, para chegar à sustentabilidade, ao desenvolvimento sustentável. Então, formas de fazer isso. Então, economia verde é um conceito que não é novo necessariamente, já vem sendo usado desde a década de 80, sendo popularizado muito mais recentemente, a partir de 2008, e aí o próprio PNUMA produziu documentos como o TIB e o Relatório sobre Economia Verde, que é o principal documento que trata dessa questão do termo, do uso, de forma de avançar para a transição de uma economia verde. E o conceito que o PNUMA usa é que a economia verde é uma economia que resulta na melhoria do bem-estar humano, da equidade social e, ao mesmo tempo em que reduz significativamente os riscos ambientais e a demanda por recursos escassos do ecossistema. A questão desse termo, desse conceito de economia verde é que ele, de fato, há pouca coisa que se pode discutir ou ir contra este conceito. Ninguém é contra a melhoria da sociedade, do bem-estar, ninguém é contra se proteger e garantir a sustentabilidade da natureza, não depredação da natureza.
cuidado, né, e atenção com os recursos escassos. Então, é muito difícil ir contra esse conceito. No entanto, há um monte de alertas e riscos e ansiedades de grupos diferentes da sociedade em relação ao que isso significa e como a economia verde como um termo é apropriado. Aqui na discussão do conceito de economia verde da PNUMA, eles também incluem, né, novos negócios, novas tecnologias, enfim, para tentar fazer com que os processos sejam mais eficazes, eficientes e consumam, né, reduzam a quantidade de recursos naturais que são utilizados. Esse quadro aqui é interessante, só para ilustrar mesmo onde está o Brasil aqui nesse último quadrante, né? A gente está falando de PIB per capita versus, né, resíduos sólidos per capita nos municípios. O Brasil está no quadrante inferior, né, onde que produz até significativo, né, os resíduos, né, o lixo produzido, né, resíduos sólidos produzidos, em relação a outros países é menor. No entanto, o ideal seria estar mais ou menos onde está o Japão, né, com maior PIB per capita e menor redução de lixo, produção de resíduos sólidos. Então, a gente tem modelos a seguir ou não em como a gente quer encarar isso. A China, como a gente pode ver, está num dos piores quadrantes, né, numa das piores posições. Então, como que a gente consegue avançar nesse sentido? Existem inúmeras polêmicas, né, e desafios, entre elas, né, a falta de informação e a discussão sobre o nome. Então, por que economia verde? Né? Você vai colocar uma cor para a economia, podia ser, né, discute-se economia marrom, economia verde, mas o nome importa? Ou a gente está falando de uma nova economia? Né? Como que a gente quer encarar essa discussão? Tem uma desconfiança e um preconceito sobre, então, abandonar tudo que já foi discutido no passado para criar algo novo. Então, como que a gente enfrenta esse desafio também? O risco de falsas soluções. Então, agora tudo é verde? Qualquer iniciativa passa a ser uma iniciativa verde ou, de fato, existem passos, existem formas de trabalhar em melhorias, né, no sistema de produção, de consumo, na própria distribuição, em termos, né, de melhorias nesse sistema? Ou é tudo greenwashing, como a gente chama, né? Pintar tudo de verde, né? Dar uma maquiagem verde e resolve o problema. Protecionismo, a injusta divisão internacional do trabalho, né? Que os países do Sul, por serem países, né, com grande predominância industrial, são os países que vão ter mais dificuldade nessa transição, ou não, acho que depende muito da gente, mas comparado aos países do Norte, que têm mais serviços. Isso é uma polêmica que está sendo discutida internacionalmente e que eu acho que muitos dos países do Sul se sentem numa posição injustiçada, né? Menos favorável quando a gente fala de uma transição para uma economia verde. Visões de curto prazo são visões que são polêmicas, porque se você está falando de um processo de transição econômica, de um modelo de transição de produção e consumo, como que você faz essas grandes modificações num prazo curto? Interesses entrinchados. Então, a indústria automobilística, ela evolui, passa a ter veículos híbridos, por exemplo, mas isso seria suficiente para nossas cidades? Tipo São Paulo, se a gente substituísse os nossos carros flex por carros híbridos, seria suficiente? Ou a gente teria que pensar novas formas de mobilidade na cidade, né? Então, quais seriam as soluções? Em termos de desemprego, transição justa, como que você lida com isso? Esses empregos deixam de existir ou você passa a fazer uma transição justa para novos empregos, né? Uma nova capacitação para que os trabalhadores não fiquem desempregados? Assim por diante, são milhares de riscos e controvérsias. Então, uma das questões favoráveis que nós temos é o uso dessa linguagem econômica por trás desse conceito para, de fato, avançar nessa discussão e nesse debate. Mas a gente deve evitar os efeitos colaterais, né, para não apresentar propostas nem distorcidas que não conversam com a realidade. Nesse sentido, surge a Green Economy Coalition, que é uma coalizão composta de organizações tanto ambientalistas quanto de consumo,
setor privado, que se uniram para discutir o conceito de economia verde e trabalhar em como fazer uma visão mais ampla, né? A gente conversa sobre o big picture, né? A grande imagem da economia verde. No Brasil, Vitais Civilis aqui é o parceiro e nós temos feito, desde o ano passado, uma série de eventos articulando diferentes atores. Então, sociedade civil, movimentos sociais, setor privado, governos, Organização das Nações Unidas, para tentar discutir e fazer com que todos tenham uma compreensão sobre o que é a economia verde, a importância da discussão disso para o Brasil, uma importância de discussão disso para Rio+20, como encaixar as diferentes peças do quebra-cabeça. Essa série de seminários se chamam de Diálogos Nacionais. Nós já concluímos essa etapa. O primeiro seminário foi realizado em novembro do ano passado, e aí contou, né, com essa participação de diversos atores. No segundo semestre desse ano, nós realizamos 3 seminários regionais, então realizando o mesmo modelo de debate participativo, com atores da região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, desculpa, para produzir propostas concretas para a transição. Então, na realidade dos atores dessas regiões, quais seriam as propostas possíveis para acelerar o processo de transição para a economia verde? No primeiro seminário foi produzido o quadro referencial de economia verde, que tem, né, a discussão do conceito de economia verde, que foi trabalhado, né, baseado no primeiro seminário, baseado no conceito da ONU, que eu apresentei para vocês mais cedo, e nesse último seminário, rediscutido com os participantes, para tentar criar uma definição que coubesse dentro da expectativa do grupo que estava presente, sobre o que seria economia verde para eles. Há um debate muito intenso sobre o termo, né? Se deveria reforçar, né, a inclusão social no nome economia verde. Então, uma economia verde e inclusiva ou não, se permanece como economia verde. Enfim, tem uma série de debates interessantes sobre isso. Esse quadro também contém princípios sobre as atividades, né, princípios que norteariam, né, as atividades dentro da economia verde, perspectivas em relação ao tempo, espaço, abrangência das diferentes atividades, ações, mesmo instituições, e prioridades, né, o que nós estamos vendo nesse momento como prioridades para realizar a transição. Os sites estão aqui, o material está disponível lá. Esses são alguns dos parceiros que apoiaram o primeiro seminário nacional e que continuaram apoiando os demais seminários. E aqui a gente tem uma variedade de institutos, de organizações, e essa tem sido a marca desses seminários. Isso aqui eu já falei. A agenda essencial que nós trabalhamos agora no segundo seminário contém, né, o quadro referencial, as propostas concretas, né, dos seminários regionais e aí também um pouco os alertas que nós discutimos, que eu apresentei agora, em termos, né, da discussão que está sendo realizada no país como um todo. Então, restrições, alertas, riscos apontados por diferentes atores, né? Os trabalhadores, os empresários, a própria sociedade civil, em suas diferentes formas de organização. E agora o próximo passo, né, que é onde estamos, né, contando meses já o calendário regressivo para Rio+20, em termos de como disseminar esse conteúdo, atingir novos públicos e conseguir fazer com que esses materiais sejam úteis, né, para todos. Então, foi feita, né, o encaminhamento da proposta do Vitais Civilis e da Green Economy Coalition para a ONU no dia 1º de novembro. Esse material também está disponível no site. Temos as nossas contribuições para a agenda da conferência.
houve uma chamada pública, então todas as organizações que tivessem interesse poderiam fazer essa contribuição. Existem uma série de processos paralelos, né, que de alguma forma nós estamos tentando fazer parte ou ajudando a articular para chegar na Rio+20. Então, processos que envolvem fundações, empresas, organizações de sociedade civil, movimentos sociais. Diferentes atividades, sejam elas formais, né, da ONU, do governo brasileiro, ou mesmo, né, da sociedade civil, em termos do que vai acontecer na Rio+20. E, né, essa agenda desse período de quase 20 dias que a gente está olhando. Vamos ver como vai ficar. Então, só alguns pontos de atenção, já me deram ali o sinal de 5 minutos, né, para empresas brasileiras. Então, ter atenção, né, com essa questão da desmaterialização, então, da redução do crescimento, né, como trabalhar isso. Eliminação de externalidades, subsídios, são pontos de atenção. A questão, né, da produção e consumo, que é o que a gente está debatendo aqui, né, a inovação dentro da economia, da nova economia que nós queremos. Evolução na contabilidade, diferencial comparativo, né, as vantagens naturais que o Brasil tem, a inclusão, né, da base da pirâmide dentro, né, dessa nova economia, transição justa, né, com novos empregos, para né, novas oportunidades, a renovação, né, de antigos negócios, criação de novos nichos e assim vai, né? Então, tem uma série de questões que empresas brasileiras têm que ficar atentos, mas também questões que valem a pena levar em consideração. Então, o material está todo disponível nos sites. Então, se vocês tiverem interesse em olhar, está aqui o meu contato. E pronto. Obrigada. Parabéns pela apresentação. Eu queria fazer agora um bate-papo realmente informal, porque esse debate é uma contribuição para Rio+20, né? E, inclusive, vai ter um relator que vai assistir, isso aqui está sendo gravado, e vai ser feita uma publicaçãozinha depois com o resultado de alguns painéis, de forma que quanto mais vocês interagirem, né, isso vai ser perpetuado e materializado numa publicação que vai ser endereçada a Rio+20, vai ser endereçada a formadores de opinião, ao governo. Então, eu queria chamar para a gente compor aqui Marina Grossi, que é presidente executiva do Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, o Stanislau, que representa aqui o Acatu. Por favor, Nina. Bom, dentro da nossa informalidade, então a gente vai mudar um pouquinho o protocolo e o Stanislau vai fazer uma breve apresentação, porque a apresentação do Acatu contribui para o tema, e aí depois a gente volta a formar aqui a mesa para fazer uma discussão. A Marina vai fazer os seus comentários. Então, agora a gente volta então para lá e, por favor, Stanislau, você conduz a sua apresentação. Oi, boa tarde a todas e a todos. Obrigado, João. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Nina. Bom, a gente está falando sobre sustentabilidade e as contribuições para Rio+20, né? Um dos sintomas da insustentabilidade da sociedade em que a gente vive é o trânsito. Então, eu queria me penitenciar e pedir desculpa para vocês pelo atraso, porque eu fiquei preso na insustentabilidade de São Paulo, cheguei agora. Eu dividi rapidamente uma apresentação para vocês conhecerem um pouquinho mais do Acatu. Obviamente todos já conhecem, mas apresentar mais um pouquinho do que o Acatu faz. E aí algumas provocações para a gente discutir, alguns diagnósticos de como é que está a nossa sociedade hoje, né, e como é que está a situação do planeta. E aí depois alguns pontos, né, longe de mim, como representante do Acatu, e longe de mim também pessoalmente, queria trazer as respostas, até porque estamos construindo todos juntos a Rio+20, espero que consiga caminhar bastante. Mas trazer algumas provocações aqui de coisas que podem ser feitas, ou medidas que a gente pode tomar junto de cooperação para melhorar a nossa qualidade de vida hoje e garantir que essa qualidade de vida seja boa também no futuro. Eu vou mudando aqui, é isso? Bom, rapidamente, só para apresentar o Acatu para vocês. Olha lá.
Bom, o Acatu ele surgiu no âmbito do Instituto Ethos, né? Ele foi criado em 2001, nós completamos agora no dia 15 de março 10 anos de existência. E a missão do Acatu é chamar atenção para a sustentabilidade do planeta e mostrar para o consumidor que, individualmente, ele tem um enorme poder de transformação. Porque, ao longo do tempo, os impactos de consumo dele vão se acumulando. Basta citar, por exemplo, que um brasileiro médio, do berço ao túmulo, ele acumula 25 toneladas de lixo. Uma família média de pai, mãe e 2 filhos são 100 toneladas de lixo. Então, o indivíduo sozinho já tem impactos bastante relevantes desde que ele saiba disso. E o indivíduo, na coletividade, multiplica esse impacto. Bom, como é que a gente atua? Basicamente, são 2 áreas de atuação. Na área de comunicação, o Acatu ele realiza uma série de campanhas de sensibilização e conscientização para o consumo consciente, para as questões de sustentabilidade, usando aí as estratégias da comunicação, né? Nós temos escritórios de publicidade e de assessoria de imprensa que nos assessoram, trabalham pro bono, pro Acatu. Nós também temos uma equipe interna de assessoria de imprensa e temos uma equipe interna também de produção nas mídias digitais, né? Temos um portal informativo com uma série de temas ligados ao consumo consciente e sustentabilidade e mantemos aí as mídias digitais contemporâneas todas atuantes. Quem não nos segue no Twitter ainda está convidado a ser um seguidor do Acatu. Quem não curte a gente no Facebook está convidado a ser um curtidor do Acatu depois desse bate-papo. Outra área de atuação é a educação para o consumo consciente. Então, basicamente, o Acatu ele tem programas de educação, alguns mais longos, alguns mais curtos, workshops, palestras, enfim. Tem uma série de produtos diferenciados conforme a necessidade e conforme o público com o que você trabalha. Então, basicamente, são programas de educação para o consumo consciente que a gente aplica em empresas, em escolas e em comunidades. Tem até uma boa notícia para trazer a vocês. Nós temos um projeto muito novo que começou há 2 semanas em parceria com a ONG Faça Parte, ligada à área de educação, e em parceria com a Braskem, que é uma empresa na área de resina plástica, que nós chegamos a 1.577 escolas brasileiras, públicas e privadas, com um programa de educação para o consumo consciente do plástico. Né? O material começou a chegar nas escolas na semana passada. Estou vendo o Jorge aqui, ó. Nosso parceiro lá na Braskem, e nós estamos aí a todo vapor, junto com os parceiros, já trabalhando com a molecada. E uma coisa interessante, escolas públicas e também particulares, tá? Quase 1.600 escolas. Bom, já citei a Braskem, felizmente nós temos uma série de apoiadores. O Acatu não usa dinheiro público, tá? Todo o financiamento do Acatu é a partir de empresas privadas e é auditado. Esses são alguns dos nossos apoiadores, só para vocês conhecerem. Enfim, foi só para dar um painel geral aí. Ao todo são 73 empresas e entidades apoiadoras hoje. Para lembrar um pouco lá do relatório Brundtland, de 87, o que é a sustentabilidade, né? A sustentabilidade são ações ou políticas públicas ou produção de empresas, ações de empresas individuais que garantam que essas ações, né, com o norte dessa ação para que elas sejam socialmente justas, economicamente viáveis e ambientalmente corretas, hoje e no futuro, né? Traduzindo a definição teórica aqui lá do pessoal da ONU, é mais ou menos isso, é você conseguir, como dizem os cientistas, equilibrar o triple bottom line. As ações têm que ser socialmente justas, economicamente viáveis e ambientalmente corretas. E aí a gente vai acompanhar aqui um pouquinho uma história de sucesso. Tá? Eu não sou malthusiano, não trouxe esses números para alarmar. Ao contrário, eu trouxe esses números para festejar. Nós atingimos o 1º bilhão, nós temos 6.000 anos de história. Né? Pelos historiadores, a história começou lá com a constatação de que havia escrita desde 4.000 a.C. e caminhamos. Então, só de história a humanidade tem 100.000 anos e mais ou menos 40.000 anos de humanidade aí na face da Terra. Nós chegamos no 1º bilhão em 1804. No 2º bilhão em 27, em 60 já chegamos a 3, e aí foi. O intervalo entre os anos foi ficando cada vez menor. E batemos no último dia 31 de outubro a
7 bilhões de habitantes no planeta Terra, e a previsão dos demógrafos da ONU é que cheguemos a 9 bilhões em 2050, mais ou menos quando a gente estabiliza a população, né? A taxa de natalidade e mortalidade deve empatar, e a gente estabiliza em 9 bilhões. Há alguns que têm a previsão que cheguemos até 10 bilhões em 2070. Mas, enfim, isso mostra o ganho de qualidade de vida, né, de expectativa de vida, de combate às doenças. Enfim, uma história de sucesso do homem sobre a Terra, que de 1804 para cá pulou de 1 para 7 bilhões de habitantes. E o problema, sinceramente, não acho que seja a população. O problema é esse. Ó. Quando chegamos a 3 bilhões, em 60, nós consumíamos ali em bens e serviços, né, sendo transformado ali o consumo em valores monetários, algo em torno de 5 trilhões de dólares. Aí a população cresceu até 2010, e o consumo também cresceu, e infelizmente não proporcionalmente, batendo nos 30 trilhões de dólares. Esse valor já está deflacionado, tá? Então o dólar lá de 60 é o mesmo dólar de 2010. Né? Então vocês vejam que a população ela dobrou um pouquinho mais, 2,5 vezes em 50 anos a população cresceu, mas o consumo aumentou 6 vezes. Então, o ritmo de crescimento do consumo é mais de 2 vezes maior que o aumento da população. Então, isso está levando à insustentabilidade. A gente mantém hoje, né, um padrão de produção e de consumo que levam a um quadro como esse. Hoje, esse é um dado da WWF, a gente já consome 1,5 planeta da Terra. Né? Nós já estamos consumindo 50% a mais do que a Terra consegue renovar e estamos devolvendo na forma de resíduos também 50% do que ela consegue absorver. Fazendo a projeção para este ano de 2011, esse prazo se esgotou em 31 de agosto. Desde o 1º de setembro, nós estamos no cheque especial. Para piorar um pouco o quadro, além de excessivo o nosso consumo, ele também é concentrado. Dados do Estado do Mundo do ano passado. O Estado do Mundo é uma publicação que o Acatu ele, edita e publica aqui em língua portuguesa em parceria com a WWE, que é o World Watch Institute, que é uma ONG de Washington. Eles produzem esse estudo lá em Washington e, por meio de uma parceria, a gente faz a tradução e publica aqui no Brasil. O Estado do Mundo de 2010 trazia esses números, né? Apenas 16% da população mundial consome 78% dos recursos retirados do planeta. Nós vamos precisar de 6 planetas para suprir toda a voracidade, o que é fisicamente impossível. E aí, o Estado do Mundo desse ano falava sobre agricultura. Né? O tema era inovações que nutrem o planeta. E aí um dado que é alarmante que ele traz lá é que 925 milhões de pessoas ainda passam fome no planeta. 1 em cada 7 habitantes da Terra não sabe o que vai comer amanhã. Pior, ele não sabe se vai comer amanhã. Em compensação, 1/3 da produção mundial é desperdiçada. Em alguns países mais pobres, esse desperdício chega a 50%, também segundo dados do Estado do Mundo desse ano. Porque você tem uma perda muito grande na pós-colheita. Nos países mais pobres ou em desenvolvimento, você tem um problema de infraestrutura que dificulta para o agricultor, para o pequeno, para o médio, que é a maioria das propriedades rurais, retirar primeiro o que ele está produzindo, ali da cultura, né, retirar do campo o que ele está produzindo e armazenar. Muitas vezes ocorre perda por causa do ataque de pragas, de roedores ou então de fungo por causa da umidade. Então você tem uma perda muito grande na pós-colheita. Se ele conseguir superar esse desafio do armazenamento, tem o desafio do transporte também. Então, nos países emergentes e pobres, a perda se concentra antes de chegar na mesa de cada um de nós. Nos países ricos, se inverte. Na Europa, há culturas em que a perda não chega a 1% na pós-colheita. No entanto, e nos Estados Unidos também, na mesa se perde muito. Há um desperdício muito grande no pré-consumo e no consumo dos alimentos, o que leva a essa média mundial. Por isso que no comecinho aqui eu fiz a ressalva, não sou malthusiano, porque esses dados provam que não há questão da falta de comida para o planeta. A gente tem 1 bilhão de pessoas que passam fome, mas a gente está jogando fora 1/3 da produção. O que falta é acesso. A gente precisa conseguir, de alguma maneira, fazer essa comida que está sobrando poder ser produzida ou poder chegar ao prato daqueles que não estão com o prato vazio.
Bom, e aí quais são os nossos desafios aqui para a gente começar a discutir um pouco as nossas contribuições aí para Rio mais 20? Mostrei o número ali do Estado do Mundo. A gente tem um desafio, né, de dignidade humana de incluir esse 84% da população mundial que ora não consome ou consome muito pouco. Né? Tem um dado aí dos cientistas do IPCC que a gente precisa reduzir até 2020 em 40% as emissões globais de CO2. Ou seja, o grande desafio é a gente superar a economia do carbono, né? A economia fóssil. Precisamos caminhar para uma economia renovável. Agora, reduzir 40% das emissões globais significa reduzir 20 bilhões de toneladas de carbono ano que a gente joga na atmosfera. É um desafio enorme. Né? Precisamos tornar as cidades mais sustentáveis. Eu sou um exemplo pessoal aqui hoje. Né? Oferecer mais e melhor transporte público, garantir água para todo mundo, tornar as cadeias produtivas mais sustentáveis. A gente ainda tem, citei aqui o caso da agricultura, mas a gente ainda tem muito problema de desperdício e contaminação de água, muito problema de... o nosso padrão de produção ele é intensivo em material e intensivo em energia. Há algumas empresas, obviamente, que vêm investindo fortemente em inovação, reduzindo a intensidade no material e energia, mas são as empresas que estão largando na frente. Infelizmente, não é ainda a maioria do nosso mercado. E mais, como nós vimos ali na questão da sustentabilidade, tem o braço ali, né, tem um dos pés, que é o da sociedade justa. Pelo menos aqui no Brasil, em pleno século XXI, a gente tem testemunhado muito ainda e registrado, além da conta, que deveria ser zero, casos de trabalho análogo ao escravo. Né? E quando eu falo trabalho análogo ao escravo, não é lá no sertão, no Vale do Ribeira, em Capão Bonito, onde eu nasci, que deve ter também. Mas aqui em São Paulo, né? No centro de São Paulo, foi constatado aí pelos promotores do trabalho, pelos auditores fiscais do Ministério do Trabalho, a utilização de estrangeiros em situação análoga de escravo na indústria de confecção. Então, não é uma coisa para a gente olhar nos rincões do Brasil. Mesmo lá tem que acabar, mas é uma coisa que está batendo aqui à nossa porta. Tenho 5 minutos, né? Dá tempo. Outro desafio é reduzir a produção de resíduos. A coisa da reciclagem, gente, é um redutor de danos, mas não resolve. O que nós precisamos é atacar menos o planeta, né? Mudar o nosso processo de produção. Portanto, a gente reduz resíduo produzindo e consumindo menos. Então, porque a gente tem hoje, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é excelente, é um baita de um avanço institucional. No entanto, a gente não pode achar que só a questão da reciclagem vai resolver. Porque senão, o que acontece? Nós vamos ver um quadrinho ali já para indivíduos, empresas e governos. Mas a gente mantém o nosso padrão de consumo americano e pensa, não, mas a minha parte eu estou fazendo, eu reciclo tudo no final. Não resolve. É absolutamente necessário, mas não é suficiente. O IPEA soltou um estudo no final do ano passado ou no comecinho desse ano, mostrando o que se perde com a reciclagem. Se a gente aproveitasse o que a gente joga no lixo, tiraria dali uma riqueza de 8 bilhões de reais por ano. 8 bilhões, só para comparar, é mais do que a Prefeitura de São Paulo está investindo esse ano na educação. O orçamento da educação é 7 bi. Isso aí é 1 bilhão a mais. Bom, e a gente precisaria também, né, se fosse pensar, mas a inovação pode resolver isso. E é uma necessidade nossa, do setor produtivo, da sociedade, dos governos, investir cada vez mais em inovação. No entanto, só a inovação também não resolve, porque nós precisaríamos de um ganho brutal de produtividade, de produzir 5 vezes mais matérias e serviços hoje, usando o mesmo material que a gente retira da terra, a mesma quantidade de energia, a mesma quantidade de água. Muito provavelmente a gente vai chegar a essa produtividade. Né? Vimos ali a história de sucesso, o homem tem inventividade e inteligência, mas talvez não dê tempo. Talvez no final desse século a gente chegue a esse nível de produtividade, mas a gente precisa acelerar os resultados. Então, precisamos ajudar com outras medidas. Aí eu caio na pergunta aqui do nosso bate-papo. Quais os elementos? Né? Como a gente conseguir novos padrões de produção e consumo? Em linhas gerais, eu sugeriria mudar, não a pergunta anterior, mas a pergunta que a gente se faz. A pergunta anterior está perfeita, inclusive é a pergunta de $1 trilhão. Né? Como conseguir um padrão de produção e consumo mais sustentável? Como é que seduzir as pessoas a deixar a vida que elas levam já há 50 anos? Essa é a pergunta mais difícil de responder. Mas talvez para começar, fosse as empresas, as pessoas e os governos mudar a pergunta de o que dá para fazer para a pergunta o que é preciso ser feito.
Porque muitas vezes, na discussão do protocolo de Kyoto, por exemplo, chega o Brasil e fala, olha, eu posso contribuir com X bilhões de toneladas. A Índia, eu com mais Y bilhões. Os Estados Unidos, bom, se eles assinarem e a China também assinar, eu contribuo com mais Z bilhões. Mas é o que dá para fazer. Eles estão respondendo a pergunta errada. Né? A gente está com um problema ambiental e de aquecimento global muito sério. A pergunta que tem que começar a ser feita é o que precisa ser feito para atingir essas soluções. E uma outra coisa, mudar o modo de aferir riqueza. Vou mostrar um mapinha para vocês. Se o mapa mundi fosse desenhado a partir do PIB dos países, seria esse mapa aí distorcido. E a medida do PIB, né, também é uma medida absolutamente ultrapassada. O raciocínio do PIB acaba levando à aceleração da produção. Porque o que a gente mede? A gente mede o fluxo de produção dos países. Não leva em consideração a qualidade de vida, o trânsito cada vez mais caótico, o número de doenças de trabalho que vão aumentando, a poluição do ar. Eu fui correspondente da Folha no Pará durante 3 anos, então sempre cito o exemplo do Pará, que é o maior produtor de madeira do Brasil. A gente pode dar um soluço no nosso PIB, ou seja, dar uma aumentada rápida nele, né, de um ano para o outro, devastando todo o Pará. Sem nenhuma madeireira ilegal, fazendo tudo legalmente, com madeireiras legalizadas pelo IBAMA. Então, o que a gente pode fazer? Derrubar todas as árvores. Vai ter um aumento do PIB naquele ano. E o que nós vamos deixar para o Pará no ano seguinte? Mas é esse o raciocínio do PIB. Vocês, obviamente, acompanharam também a questão do vazamento lá da British Petroleum, no Golfo do México. Com certeza, aquele vazamento de petróleo aumentou o PIB americano. Porque, para controlar aquele vazamento e conseguir tirar parte da poluição que aquele petróleo causou, foram investidos em tecnologia, foram formados profissionais, foram comprados uma série de equipamentos de alta tecnologia, foram acionados ali seguradoras e executivos de seguradoras, uma infinidade de advogados, enfim. Se você somar o trabalho dessas pessoas, com certeza a riqueza ali gerada foi superior ao petróleo que foi perdido. Então, até um acidente ecológico, aparentemente, faz ali os Estados Unidos ficarem mais cheinhos. Estou acabando. Mas não leva em consideração essas perdas ambientais, né? Que é uma coisa que os demógrafos e gente da área de contas nacionais do mundo inteiro vem discutindo. Você já deve ter ouvido falar do Butão, que é um pequeno país lá na Ásia, que eles já adotaram a FIB, né? Que é a Felicidade Interna Bruta, e não o PIB. Obviamente que eles mantêm o PIB também, porque é uma conta da ONU, você tem que se comparar a outros países, não é do dia para a noite, os ganhos são incrementais. Mas lá eles já consideram essas perdas ambientais, né, as perdas sociais, enfim, como chamam os economistas, as externalidades do crescimento econômico. O PIB não considera isso, é só o que entrou, né, só o fluxo. Eu vou pular isso aqui para chegar já logo... Não, acho que eu vou voltar só na primeira que eu deixei em vermelho. Depois a gente pode conversar mais. Mas como é que a gente pode, então, fazer a transição para uma sociedade verde, inclusiva e responsável? Primeiro, mudando a lógica da competição para a cooperação. Enquanto nós continuarmos competindo, pessoas, empresas e países, nós vamos estar lutando, correndo atrás do PIB e provavelmente vamos estar cada vez mais tirando mais recursos naturais, gastando energia da terra e talvez encontrando dificuldades para incluir todo aquele contingente que eu mostrei inicialmente. Para os governos, eu acho que o grande desafio é pensar numa nova contabilidade nacional e pensar também na redistribuição de riqueza imaterial, que é brutal hoje, né? Desculpa, eu não quero parecer autocentrado, mas só como exemplo, vindo para cá, já que estava preso no trânsito, estava no táxi, então eu estava agindo corretamente, vim ali no celular resolvendo algumas coisas. Vim trabalhando, estava no trânsito e trabalhando. Esse meu trabalho é riqueza imaterial. E como eu, tenho certeza que todos vocês fazem isso. Chegam em casa, ainda vão responder e-mails. No domingo, vem lá um torpedo do cliente, do patrão, do empregado. Isso é trabalho. É uma riqueza imaterial que você está gerando e só o dono do seu capital está se apropriando dela. Você não está se apropriando, os governos não estão se apropriando. Então, os governos precisam aprender a tributar essa riqueza material, porque a nossa produtividade já cresceu brutalmente. Só que essa riqueza está por aí perdida em algum lugar. Mas não está combatendo o aquecimento global, não está combatendo as questões de sustentabilidade. Então, os governos precisam, primeiro, identificar essa riqueza que a gente está gerando. E, segundo, saber tributar para que a gente possa atacar outros problemas, inclusive a questão da mobilidade urbana. Isso, obviamente, tem que ser refletido na legislação, nas instituições, e temos que fiscalizar.
As corporações. Vou chamar atenção aqui só na questão do greenwash. Tem uma pesquisa do Acatu que pergunta lá para o consumidor, uma pesquisa nacional, tá? Foi levantada em todas as regiões. Qual é o principal ponto que faz com que ele deixe de acreditar ou que a empresa perca para ele o atributo de uma empresa que tem responsabilidade socioambiental? O primeiro, obviamente, é me entregar um produto ou serviço que faça mal para mim ou para minha família. Esse disparado ganha. E o próximo é que minta para mim, propaganda enganosa. Então, um jeito da gente mudar também, né, a aspiração da sociedade no consumo, a sedução do consumo, é a gente superar os paradigmas atuais da propaganda e a propaganda verde enganosa, né? Aquela propaganda fofinha, green friendly, que na verdade não tem nada de friendly. Para os indivíduos, eu vou ficar aqui com a educação, que o resto está escrito. O Ricardo Teixeira, que é o presidente da CBF, ele vive repetindo uma bobagem que as TVs repetem também nas entrevistas, né? Quando perguntam para ele da Copa, ele fala: o problema do Brasil é aeroporto, aeroporto e aeroporto. Né? Sem querer me inspirar no Ricardo Teixeira, mas eu queria dizer que o problema do Brasil é educação, educação e educação. É difícil a gente pensar em sustentabilidade quando a gente tem a média de estudo do brasileiro de 7,8 anos. É difícil pensar em sustentabilidade quando, já no começo da segunda década do século XXI, a gente tem só 98% das crianças em idade escolar na escola. Pô, mas esse cara é chato, está reclamando de ter 98%. Nós estamos no século XXI, significa que 2% estão fora da escola. Depois que a gente tiver educação, 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 a gente pode ter uma série de coisas. Aliás, me corrijam, não dá para ser depois, porque a gente precisa acelerar. Ao mesmo tempo em que a gente precisa ter ganhos enormes, né, para finalmente universalizar a educação, que falta um pouquinho ainda, esse é o mérito do Fernando Henrique e do Lula e da presidenta agora, falta agora o ganho na qualidade, né? Que a hora que a gente tiver uma educação formal, é mais fácil da população se mobilizar para o consumo consciente. Para encerrar, é isso aí, essa é a última. Corri um pouquinho no final, perdoem-me. Parabéns pela apresentação, Stanislau. Então vamos compor aqui. Queria passar a palavra para Marina Grossi. Marina, você que tem interagido com muitas grandes empresas, né, no nível mais estratégico, né? E o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável tem feito esse trabalho de futuro, de visão de futuro, relatório, né, 2050. Queria que você comentasse um pouquinho da tua visão, com esse foco em visão de futuro, né, já que a gente está falando da criação de novo padrão de produção e consumo. Obrigada, João. Obrigada aí pela oportunidade, obrigada aqui por estar com o Stanislau e Nina também aqui na mesa. Eu acho muito valioso aí o trabalho que faz o Vita Civilis, né, o Acatu. A ponto do consumidor aí é um ponto fundamental, e a sociedade civil. E como a gente está falando de Rio+20, são aspectos fundamentais. Eu acho que se houve um progresso de 92 para cá, foi empresa, o setor privado, né, e a sociedade. Em 92, a gente tinha como grande ator apenas a sociedade civil, praticamente, né? Então, o Stephen Smith-Heiden, que é um empresário suíço que foi, pelo Maurice Strong, designado para falar pelo setor privado na Rio 92, ele teve lá um pequeno pedacinho que ele falou, e, antes disso, ele mobilizou, e foi aí que surgiu o World Business Council for Sustainable Development, que ele mobilizou uma rede de CEOs para responderem e para colocarem a questão do setor privado na sustentabilidade. Então, fizeram daí um livro, né, Change the Course, Mudando o Curso, que foi um best-seller na época, enfim, e a mensagem central era a ecoeficiência. Eu acho que aí começou o engajamento maior, e depois disso a gente teve, né, 92, depois a gente teve também Joanesburgo, que teve parcerias mais estabelecidas entre os vários setores. E, chegando aí, hoje tem uma rede do World Business de 60 escritórios no mundo todo. É uma rede valiosa aí quando a gente fala de mundo globalizado e fala de pensamento para a sustentabilidade. E uma grande mudança, né? E eu estou acabando de vir de Munique, de um encontro mundial que a gente tem 2 vezes por ano, e foi muito interessante. Um dos temas fortes foi Rio+20. Estiveram lá presentes o embaixador André Corrêa do Lago, diretores nossos do Brasil, para falar sobre a Rio+20.
e uns 400 CEOs e grandes diretores. E é interessante que, mesmo tendo o setor privado reconhecidamente por todos os setores sendo o que mais avançou nesse período, numa enquete que teve lá durante o evento, e que foi perguntado para todos assim: vocês acham que já tem muito o que mostrar, já foi feito muita coisa, foi feito pouco, e a maioria achou que tinha muito ainda para fazer. Então, a gente vê que não há uma postura defensiva, há muito o que fazer, mas eles estão com uma visão de futuro maior, né? E aí, voltando um pouquinho para o que o Stanislau estava falando, foi feito esse exercício, e um pouquinho também com o que a Nina falou, foi feito esse exercício, Visão 2050, que reuniu 20 países, o pensamento de 20 países, 14 setores da indústria, né, e é um trabalho rico aí sobre uma visão de futuro, estabelecendo já o que tem que ser feito, e por isso tem que ser uma visão de longo prazo, porque se você fizer uma visão de curto prazo, você não coloca o que precisa de ser para o mundo mudar. Você tem que ter uma visão de longo prazo que te faz desprender das questões menores, né, e você estabelecer. Então, você dá como dado, aqui tem, desculpa, eu não trouxe uma apresentação, mas, enfim, no site do CEBEDES tem para download, e deixa eu abrir aqui para vocês. Nessa página aqui que tem... Obrigada, Nina. Que tem essa página um pouco... Tá, obrigada. Nessa página, fala um pouquinho, aqui está 2050, e aqui o business as usual até 2020, e aí como é que a gente faz? Bom, isso aqui são considerados os anos turbulentos, os anos adolescentes, assim que é o nome que se dá, e que tem uma série de tarefas, né, de must-haves aí que você tem que fazer, porque senão você não chega aqui no mundo sustentável. E o interessante desses 9 pontos que tem no Visão é que ele não são pontos apenas econômicos, né? Então você começa aqui com valores, com desenvolvimento humano, né? Tem economia, tem energia, tem emancipação das mulheres como uma das metas, tem alguns itens que a gente aqui no Brasil, porque nós estamos tropicalizando, o João foi lá no nosso evento sustentável que aconteceu agora no final de setembro, nós estamos tropicalizando esse documento, porque esse documento, primeiro, ele é valioso, tem mais ou menos 300 tarefas que estão estabelecidas aqui que devem ser feitas para o mundo sustentável. Então, assim, a riqueza que tem de conteúdo nesse documento é muito grande, muito valiosa. E aí tem coisas como, por exemplo, se você chegar até 2020 e não precificar o carbono, você não vai ter uma mudança na emissão. Você não consegue ter uma mudança na emissão. E aí a meta, por exemplo, para isso é que você chega a uma redução pela metade do CO2 com base em 2005. Né? Então, são metas como essas. Os aterros sanitários vão estar defasados em 2020. Né? Universalização da educação, até aqui embaixo, o consumidor consciente, a mudança de parâmetros como o PIB, que o Stanislau estava falando, né? A externalidade ser incorporada, até quando ela tem que ser incorporada, a pegada hídrica. Então, isso está no tempo como metas, porque eu acho que também, se você, por um lado, é necessário você desprender do curto prazo para ter uma visão maior, né? Uma visão de mundo, uma visão de sustentabilidade, por outro lado, você tem que colocar metas, senão isso não fica palpável. Então, você tem que colocar no tempo. Como é que eu chego em 2050? Até quando eu tenho que colocar essas metas e isso tem que funcionar? E aí o que a gente descobriu... Obrigada. O que a gente descobriu nesse material é que ele foi uma fonte grande de aglutinação. Aqui, para esse documento existir, teve o componente, tem o setor governamental que está participou em alguma medida, a sociedade civil também, mas é importante falar que isso aqui, que é um documento que eu acho que até que o Greenpeace, qualquer um aprovaria, não vi nenhuma crítica de todos eles, pelo contrário, todos estão adotando também como um elemento valioso e audacioso, mas ele é assinado por CEOs. Então, existe um compromisso das empresas em dizer assim, a gente concorda com essa visão de futuro, a gente concorda com esse mundo e a gente acredita que ele vai poder ser sustentável. Porque o Estado que parte hoje é dizendo o seguinte, se a gente continuar como está, em 2050 a gente vai precisar de 2,3 planetas para dar conta do que a gente está fazendo. Né? Então, isso está sendo uma bússola também para várias empresas. E como é que elas partem para tentar fazer o seu próprio planejamento? É falar, bom, eu estou, então, partindo da premissa que existem restrições
restrições da natureza, do ecossistema, existem limitações aí que fazem com que eu tenha que replanejar e tenha que casar o meu desenvolvimento da minha empresa com os grandes dilemas. Hoje, nenhuma empresa pode pensar numa visão de longo prazo sem pensar na questão do CO2. E aí não importa se o protocolo de Quioto, agora em dezembro, o MDL não vai funcionar ou vai funcionar, isso aí é um dado, isso já foi contaminado, né? Então, a China e Índia, a China e Estados Unidos, só para dizer dois grandes players, aí, dois grandes protagonistas aí da questão do clima, eles estão fora do protocolo de Quioto, são mais da metade da emissão. Então, é claro que não basta também o protocolo de Quioto. A solução multilateral da ONU é importante, mas isso mostra também um descrédito da ONU. A gente apoia toda essa negociação, estamos lá em todas as negociações, mas isso mostra também que a parte desse mundo está sendo feito coisas. Não significa que a China, por exemplo, que está fora do protocolo de Quioto, os Estados Unidos não estejam fazendo alguma coisa. A China está avançando muito na questão dela. Ela está dizendo em todas as conferências que eu vou no mundo todo aí, ela está dizendo assim: quem vai vender produtos mais sustentáveis sou eu. Os produtos verdes nós estamos reformulando o nosso planejamento de longo prazo e vamos fazer isso. Então, não significa, portanto, não tem só a má notícia, não é porque isso aí não está funcionando bem. Aí tem outras questões também que a gente está sofrendo, até na Rio+20 também o rescaldo disso, que é um próprio descrédito, né, do organismo multilateral, das formas como estão se dando. Acho que a gente está no momento crítico. Eu vou falar um pouquinho disso aí da governança, né? Nós estamos com todas as forças na Rio+20. O CBEDS tem várias iniciativas, eu vou falar um pouco dessas iniciativas, mas eu acho que as pessoas também, existe um certo cansaço, e o sustentável que a gente fez aí 2 dias e meio de evento, de um evento que teve a participação de mais de 1.000 pessoas lá dentro do Cais do Porto, lá no Rio. A gente fez um pouco uma prévia do que seria a Rio+20, e o outro trabalho que a gente fez foi a tropicalização dessa visão para a realidade brasileira. Então, falta mais um workshop, mas o que a gente fez agora, vocês, os dois que estão aqui do meu lado, também já foram consultados e participaram desses inputs aí que a gente está fazendo para o Brasil, mas foram 95 grandes instituições, mais de 400 especialistas que estão fazendo o nosso Visão Brasileiro até agora. Então, o que a gente viu, uma das coisas que eu pude perceber lá nas discussões, é que as pessoas estão um pouco cansadas do blá, blá, blá. Elas não acreditam mais que... E fica parecendo que a Rio+20, que, porque não tem, como a Rio92, que deliberar coisas como... Convenção, Agenda 21, Convenção da Biodiversidade, do Clima, da desertificação, que foi o que foi feito em 92, parece que porque não tem isso, não vai ter alguma coisa concreta. Mas, francamente, o que foi tão concreto nisso? É claro que foi um grande passo. A Rio 92 foi um grande passo, mas hoje eu acho que a questão mudou. A gente tem que ter um outro olhar aí para entender o que está acontecendo. E uma das coisas que eu pude perceber, como eu estava falando, é que as pessoas querem saber um pouco como. Então, a pergunta que estava pairando no sustentável o tempo todo é o como. Tá bem, eu já estou entendendo que a questão da sustentabilidade é fundamental. Eu, como consumidor, eu, como empresa, eu estou entendendo isso, mas fala o passo a passo disso, como é que acontece, né? E como é que eu faço isso? E como é que isso se esbarra na competitividade? E a inovação, o que é isso, né? Então, por isso que esse estudo é interessante, né? A gente fala aqui, por exemplo, em inovação, não só a tecnológica, que é fundamental, mas também a inovação social. Você tem que ter um outro olhar para pensar os problemas. Isso também tem que acontecer, né? A gente está num mundo muito interativo, então... essa pergunta, as pessoas... Vai sair alguma coisa da Rio+20, e a gente está preparando assim, várias questões, mas uma delas é de que as pessoas tenham mais conhecimento desses vários atores, né? O que o governo hoje, pela primeira vez eu vejo isso, eu estou nessa área há um bom tempo, e pela primeira vez eu vejo o governo muito aberto para o setor privado, assim, não, por favor, vocês que vão garantir o sucesso da Rio+20 e tudo. É importante que lembre que isso é um evento governamental. O setor privado, de não ser chamado para ser o grande responsável, não é bem assim, né? Porque existe toda uma situação. Agora, que ele é um agente importantíssimo e que a situação, e aqui o Visão a gente mostra isso, no Visão que a gente está fazendo para o Brasil a gente mostra isso também, que hoje o mundo está muito conectado e que todas as parcerias, você precisa de uma parceria realmente para funcionar, né? O setor privado
mercado é um grande player? Sim. Eu acho até que é o grande player dessa questão da inovação, da questão da sustentabilidade, porque ele tem um contato maior com o consumidor, que é quem instiga com a mudança, ele tem um compromisso com essa mudança e ele tem uma agilidade, recurso e disciplina necessário para fazer essa inovação acontecer. Mas ele não pode fazer isso, e ele seria penalizado se ele fizer isso sozinho. E aí eu estava ouvindo aqui a palestra que me antecedeu. Existe a questão do risco, que é inerente ao setor privado e que tem que acontecer, mas se o risco acontece, isso vai no longo prazo, e você não tem ambiente regulatório, você tem uma punição daqueles que saíram na frente e não depois aquilo se adequar e virar, que foi uma das discussões aí, né, João? Virar aquilo, mudar de patamar e o preço já ser aquilo, e aqueles componentes que não eram sustentáveis já ter um outro patamar aí de referência mais sustentável, né? Então, é preciso que todos esses atores estejam em sintonia. Uma outra questão que a gente mudou aqui no Visão do Brasil, é importante, eu estou aqui com o Stanislau do meu lado, é que eu acho que foi uma falha, né? Nós achamos, porque a gente está tendo o apoio da Price para desenvolver essa metodologia no Brasil, a gente acha que faltou um pouco o papel do consumidor. Então, a gente incluiu aqui insumos, materiais e consumidor para um dos pilares aí, porque um novo modelo de desenvolvimento, um consumidor mais inteligente, um mundo mais sustentável, são empresas mais inteligentes, consumidor mais inteligente e governo mais inteligente. Você tem que ter todas essas parcerias funcionando. E, no detalhe, quando a gente está vendo isso, e o que a gente quer como Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, aqui no Brasil, como uma plataforma para avançar essa agenda, o que a gente quer é justamente poder elencar, bom, tem aqui, e aí a lei de resíduos sólidos tem coisas interessantes, porque ela fala assim, ela incorpora também o setor privado, e ela fala assim, bom, eu reconheço, isso aí é uma grande inovação no governo, eu aplaudo essa inovação, eu reconheço que aqui vocês estão mais avançados do que a gente, eu vou incorporar, não vou criar do zero isso, eu estou incorporando vocês aqui na minha agenda, e vocês são um player para isso, para essa agenda avançar. Então, você detectar numa agenda extremamente complexa, né, porque se a gente sai da fase de apenas sensibilizar e de falar e vai para o concreto, você tem uma agenda muito complexa para desenvolver. E em alguns momentos, em vários desses temas, você tem um que tem que dar o primeiro passo, mas tem aquele outro assunto que é o governo que tem que dar o primeiro passo. Então, esse primeiro passo depende, pela complexidade dessa agenda, de cada tema que a gente está falando, né? E é preciso a parceria funcionar, e é preciso sair de um mundo de polarização para ter um mundo de colaboração, né? Isso do ponto de vista não só de todos os atores, também do ponto de vista de pessoal, né? Porque uma das coisas que fala o Visão, Stanislau, é que a medida de sucesso individual tem que mudar. Isso é uma questão de valores, né? Porque hoje uma medida de sucesso individual é você ter um carro 0 km. Se essa medida de sucesso individual não muda, né, e você não queira ter um carro, ok, mas que você também não acha que é legal usar o metrô e que é legal usar um outro transporte, se esse valor não muda, né, se você não consegue também ter isso como uma medida de sucesso pessoal seu, você muda pouco dessa agenda, né? Bom, e aí como uma... Posso continuar falando? Como uma das questões do como, e aí uma percepção, e também correndo risco, né, a gente saiu de uma situação, a gente fala muito de parceria no CEBEDES, e falamos, vamos fazer uma parceria de fato, né? E baseado num projeto que ainda está muito no início, eu estava lá em Munique participando ainda desse projeto que não deu o início no resto do mundo, que chama Cidades Sustentáveis, mas tem uma metodologia muito fantástica, assim, desenvolvida. E aqui, conversando com o nosso chairman, o Marcos Bicudo, presidente da Philips, falamos, por que a gente não aproveita, então, a Rio+20 e mostra um case para a Rio+20 concretamente? A gente tem uma parceria tão boa com a Prefeitura do Rio, tão boa com o Estado do Rio de Janeiro, por que a gente não mostra isso aí funcionando, né? E aí fomos lá tentar fazer essa parceria de fato. E, para isso, a gente, claro, é atribuição do governo, da prefeitura. Eu falo do governo do Rio porque foi escolhida uma UPP, né? As favelas do Rio, que foram pacificadas, ela tem a mão do governo do Rio, a Polícia Federal teve lá, teve fuzil e tudo. Então, não é só a prefeitura que está naquele ambiente. Então, a parceria foi o que torna mais complexa a parceria. Então, foi governo, prefeitura e CEBEDES com as suas empresas e várias conversas. Então, até para a gente conversar, a vaidade de
prefeitura, com o governo, o projeto é meu, o projeto é seu, e não sei o quê. Foram assim uns 6 meses de conversa até a gente tentar... Hã? Você achou pouco? Bom, e várias noites não dormidas minhas também, mas assim, de vai e volta, vai e volta. Mas, enfim, quando você começa a pôr isso para funcionar, e você começa com o engajamento de todo mundo, né? Então, assim, foram 500 questionários que a gente fez em todo mundo que tem alguma coisa a ver com as 2 UPPs que foram escolhidas pelo governo, que foi o Chapéu Mangueira e Babilônia, que ficam ali no Leme, porque até então, né, quando a gente estava com essa discussão, a parte de negociação da Rio+20 seria feito lá no Cais, então ficaria mais próximo. Depois ela se transferiu lá para o Rio Centro, né, para uma questão de teto de alumínio, uma coisa desse tipo ali, que tinha alguns armazéns do Cais. E o preço, enfim, para a mudança disso tudo. Então, a gente foi lá para a Barra. Parte da discussão vai estar também por ali pelo centro e pela Zona Sul. Vai se espalhar ali a Rio+20 em vários locais. Então, a negociação principal no Rio Centro, o Jorge até pode falar mais disso, que ele está aí acompanhando também, ali na Cidade do Rock, provavelmente exposição para o setor privado. E é importante, são 3 feiras, né, Jorge, que estão sendo vistas, né, Feira de Energia, de Inovação, né, e governo. E a gente está tentando, aí, participando de tudo, a gente tem assento lá na Comissão para Rio+20, assento com o governo, com a prefeitura, discutindo aí de que forma que a gente pode organizar e dar um sentido aí para essa mensagem que o setor privado tem que dar, do que já tem de tecnologia, do que já pode contribuir para a população, né? E unificar um pouquinho isso, né? Porque se você põe uma feira ali na Barra, a outra lá na Zona Sul, de que forma que você pode colocar as 2 interessantes e não uma competindo com a outra. Mas uma das questões é essa, da gente estar tendo que mostrar um pouquinho na prática, né? E a visitação, que a gente fez uma metodologia, estava falando de 500 questionários, na comunidade que tem 1.100 pessoas morando nessas 2 comunidades, a gente fez os questionários, a população lá fez os questionários que a gente elaborou apenas com as mulheres. As mulheres representam lá mais de 50% da população chefe de família. Então, é uma realidade que a gente vê em muitas favelas lá também. E é uma das realidades que aqui no Visão fala, o empoderamento feminino aí como uma questão crucial para a agenda de sustentabilidade, né? Então, foram as mulheres que foram ouvidas, e foram ouvidas e instigadas aí pela comunidade, e saiu coisas até interessantes para a gente pensar nessa agenda de sustentabilidade. Uma das coisas que saiu, por exemplo, é que elas queriam que esteticamente, porque não sei se todos vocês conhecem o Rio, mas tem aqui um morro, numa área muito bonita, que é Copacabana e Leme, ali embaixo, que é um cartão postal, né? E, de repente, um morro, que, apesar de não ser uma favela, não está uma situação muito ruim, mas é um ambiente mais degradado. Então, uma das questões que elas colocaram é o seguinte: não, eu quero que, esteticamente, o morro fique melhor, porque, realmente, você tem ali, você subiu o morro, você mudou de categoria, de repente, né? Então, essa harmonização com o asfalto, que é o que eles falam, foi uma das questões que elas colocaram. É claro que outras também, quando a gente fala em reconstrução ali das casas, e a gente está buscando para esse projeto indicadores do antes e do depois, desde saúde, então, engenharias que a gente está fazendo, a gente tem 2 grandes bancos lá, Itaú e Bradesco, então, uma engenharia financeira que a gente capacite, a capacitação foi uma condição aí dessa parceria colocada pelo governo e muito bem recebida por nós, pelas nossas empresas. Então, a Philips vai ter que colocar os seus eletricistas, né? Enfim, todo mundo vai ter que capacitar dentro da sua área de atuação a população lá, e os próprios moradores vão pegar empréstimo nos bancos e eles próprios construírem, serem capacitados para a construção do que eles estão fazendo. Então, isso vai permitir que haja uma manutenção e que não fique apenas uma coisa que você entrega e depois a pessoa não sabe o que fazer daquilo, porque ela vai ver aquilo na eficiência energética, na conta que ela está gastando, no uso e reuso da água que ela está usando, né? Uma das coisas que a gente tem lá são hortas, agricultura urbana, enfim, são 7 iniciativas grandes lá, e uma delas é conversando com a própria prefeitura. A gente está aprendendo muito nesse processo aí dessa parceria. Eu acho que está sendo um ensinamento para todas as partes aí. Mas uma das questões é isso, da gente mudar, inclusive, os produtos que antes a prefeitura compraria.
por exemplo, produtos que durariam 5 anos, agora tem produtos que eles compram que vão durar 50 anos. Então, isso aí já tem uma duração maior, portanto, atende muito mais a comunidade. Então, a primeira questão que a gente faz para unificar nos diversos workshops, porque é impressionante o número de workshops que a gente fez com todo mundo, de entrevistas que a gente fez com todo mundo, para que essa visão fosse mudando e acoplando todo mundo. Todo mundo tinha que deixar o seu próprio interesse e comungar com o interesse de todo mundo, e isso dentro de um processo muito aberto, muito transparente, com um conselho consultivo, como Jaime Lerner, gente na área da COP, do ISER, enfim, WWF, vendo todos os aspectos aí da sustentabilidade econômico, financeiro, social e ambiental, se estavam sendo contemplados, se estão sendo contemplados pelo projeto. Então, esse projeto, essa questão do como que a gente sentiu no Sustentável, no evento que a gente fez, a gente já tinha engatado essa preocupação antes ainda, e a gente espera não, com certeza vamos colher os frutos aí, porque agora já estamos no plano de ação, já passou da fase da incerteza desse projeto, e vamos mostrar na Rio+20 esse projeto. A gente já está, inclusive, eu subi já ao morro lá com o Chazo Kang, depois com a ministra de Meio Ambiente dos Estados Unidos, e todos eles, e fomos chamados pela prefeitura para fazer isso. Então, a prefeitura já mudou o Morar Carioca para Morar Carioca Verde, então, incorporou elementos da sustentabilidade. Então, está sendo um ganho para a gente também, para eles. E é assim que funciona uma parceria, quando é um ganho para todo mundo, né? Então, tem um montante de recursos grande, a própria prefeitura está investindo 40 milhões ali naquelas 2 comunidades, e as empresas, cerca de 7 milhões naquela comunidade aí. Mas, enfim, tudo isso aí conversado e ponderando a cooperativa que existe e tudo isso. Então, essa questão do como, eu acho que vai ser uma questão que vai despertar curiosidade muito aí na Rio+20. Eu vejo muito as empresas já articuladas em todos os fóruns aí que a gente está vendo, com vontade de estar engajado, com vontade de mostrar. Vejo a sociedade civil também, né? E o governo eu vejo também com essa preocupação aí que está começando, né? Vamos ver como é que o governo vai se colocar. A gente está aí na Comissão Nacional para Rio+20, contribuímos aí por meio do BAGE, que é outra ação que o CEBEDES faz parte. O BAGE é Business Action for Sustainable Development, que desde Joanesburgo, que é um interlocutor junto à ONU para o setor privado. E o BAGE, internacionalmente, ele é uma coalizão do Road Business, do qual a gente faz parte, do Global Compact e da Câmara de Comércio Internacional. E, no Brasil, a gente replicou essa mesma coalizão, né? Então, é o Comitê Brasileiro do Pacto Global, o CEBEDES, e a Câmara de Comércio Internacional, que não tem uma agenda específica para o Brasil, mas que está contribuindo aí em pontos importantes para a gente tocar o nosso projeto. Então, a proposta do BAGE, que foi quem deu apoio aí para o meu nome, está na comissão da Rio+20, enfim, é uma coalizão, né? Então, pelo decreto da presidente, a gente apenas poderia ir como instituição, mas a gente preferiu abrir mão disso e entrar como uma coalizão para justamente estar representado o setor privado ali de forma mais organizada. E a nossa missão é justamente essa, poder articular e poder unificar as vozes do setor privado, isso conversando aí com a iniciativa que tem no Vita Civilis, enfim, com todos os outros setores aí para ver se a gente consegue somar esforços aí. Então, o BAGE é uma outra frente que a gente tem e que já teve várias conversas aí com o setor privado, foi chamado Figueiredo, o André Corrêa do Lago, enfim, para mostrar esse processo todo como é que está. Então, foram várias palestras já que aconteceram, várias conversas, inclusive com base internacional, e muito trabalho aí, principalmente do Jorge Soto aí também, que trabalhou muito aí para entregar a contribuição do BAGE aí para Rio+20 também, que fechou o prazo aí em 1º de novembro. Então, sem se desfazer das suas agendas, né, a do Pacto Global, a do CEBEDES, enfim, o BAGE ele busca ter os pontos de contato que essa coalizão possa somar esforços e alavancar essa questão da sustentabilidade, né? Bom, uma outra iniciativa interessante que eu acho que a gente está fazendo, e aí eu termino, é um conselho de líderes para a sustentabilidade. Isso aí foi uma conversa que começou com uma conversa que eu tive com a ministra Isabela Teixeira, ministra do Meio Ambiente aqui do Brasil,
E, conversando, ela estava falando, bom, a gente pensa muito maior do que o setor privado, porque a gente pensa país, mas a gente não tem essa visão de longo prazo que o setor privado necessariamente tem que ter. Então, acho que a gente devia somar esforços. E nós já fizemos 2 reuniões, então criamos aí, e não aberto não só para os CEOs do CEBEDES, mas para todos os CEOs aí dos temas que interessem, aí, dependendo do assunto da reunião. E não só para a ministra Isabela, ela é uma facilitadora, mas para outros ministros também que se interessem nessas reuniões, que foi esse conselho. E nesse conselho foi bastante interessante a reunião que teve, né? A gente está juntando muitos CEOs. Por que a gente resolveu fazer um fórum nesse nível? Justamente porque a gente está... Esse fórum de alto nível ele dá uma independência e uma autonomia para uma decisão e põe uma ponte importante do setor privado com o governo para falar, bom, então que país a gente está querendo? Acabou, como inevitavelmente não podia deixar de ser quando a gente está falando de sustentabilidade, com a agenda da Rio+20, que uma das questões que a gente estivesse desenvolvendo fosse, bom, mas então qual é a mensagem que a gente vai levar para Rio+20? Podemos levar uma mensagem comum de país? Podemos fazer esforços, juntar esforços aí e colocar algumas bandeiras, né? A gente tem um protagonismo em várias áreas, né? Aqui no Visão também, eu gosto muito desse quadro, é um outro quadrinho que eu posso mostrar, um quadrante mais otimista do que a Nina mostrou, acho que foi a Nina que mostrou, né? De resíduos sólidos. Onde estamos. Não, porque se a gente mostra um outro quadradinho, deixa eu ver se eu acho ele aqui, que é esse aqui. Você pode segurar de novo? Então, esse aqui tem esse quadrante azul e a discussão aqui é o seguinte, a pegada ecológica, o quanto o planeta comporta, e o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. E onde é que está cada país? Esse azulzinho aqui é onde deveriam estar os países que tivessem um menor impacto e, ao mesmo tempo, um IDH mais alto. O Brasil está numa boa condição. Ninguém está aqui nesse quadrante desejável, mas o Brasil está aqui perto do quadrante pontilhado aqui na ponta. O IDH ainda ainda tem muito o que fazer, mas a gente tem uma matriz muito limpa, é isso que eu estava falando, né? Então, que nos puxa, e a gente tem vários elementos aí que puxa a nossa economia quando a gente fala em corrida verde, né? Eu estou falando do ponto de vista do setor privado. Existe uma corrida verde em voga. A gente chegou nessa situação aí sem ter planejado, não foi por causa dessa corrida que a gente chegou aí, mas, de fato, a gente está de forma muito mais competitiva do que o Japão, que está para cá, do que os Estados Unidos, do que a China e do que a Índia, de todos desses países que estão com um projeto de país para serem mais verdes. A gente hoje tem a dianteira disso. E a gente hoje, comparado com 92, a gente está numa posição muito mais vantajosa. Então, não dá para não aproveitar o palco da Rio+20 para mostrar o que o Brasil já tem, o que o Brasil pode fazer e o que o Brasil já significa nessa corrida e nesse tema que a gente está falando. Então, esses ganhos todos que a gente... isso que a gente tenta internalizar aqui nessa visão brasileira para o desenvolvimento sustentável. Que ele seja um subsídio, e a gente vai entregar isso no próximo sustentável que a gente for fazer, que vai ser em maio do ano que vem. Portanto, a agenda brasileira aí do setor empresarial vai ser entregue justamente antes da Rio+20 para suscitar uma discussão em função disso, um esquentamento também para a Rio+20, e com esses subsídios. E uma proposta seguinte, bom, então, aqui o setor privado quer chegar, tem essa ambição, e é claro que o Brasil não vai ficar abaixo em nenhuma daquelas 9 temas que a gente falou, nem vai ser menos ambicioso em nenhum daqueles 9 temas, mas é preciso também que haja o engajamento do consumidor, que haja o engajamento do governo também para que aquelas metas sejam atingidas. Então, é uma plataforma de diálogo, na verdade, o Visão. E está para download o nosso site, né? Então, aqueles que quiserem... eu deixo aqui com o João, eu só trouxe um exemplar, eu acho que você já tem, né? Mas eu deixo com você, se você quiser dar para alguém. E também divulgar, vou deixar essa revista, que nem a nossa, a gente tem uma revista do CEBEDES, essa não é a nossa, mas aqui é uma iniciativa que também eu estou fazendo parte, e que é uma iniciativa das mulheres, e eu estou aproveitando a oportunidade para divulgar um pouquinho, que é nessa página aqui, falando um pouquinho do que as mulheres estão se organizando. Eu estava ontem lá em Brasília, a Isabela chama de as mulheres, em contraposição às margaridas, né, as mulheres salto alto, salto 15, que, na verdade, bom, até hoje eu estou com uns palcos um pouco mais altos, mas não é não é a questão, mas, enfim,
de que forma que as mulheres que estão em alguma situação de poder elas podem realmente mudar a agenda. E foi interessante ontem, e no CEBEDES temos 64 grandes empresas. O CEBEDES ele trabalha só com grandes empresas, buscando uma visão estratégica, e trabalha em parceria com as pequenas e médias, através do SEBRAE ou da cadeia de fornecedores das nossas empresas. Mas uma das questões que estava sendo colocado lá para a Marise Barroso, né, CEO, é que a questão das mulheres é muito uma questão cultural, porque em conselhos de administração onde não tem homens, dificilmente uma mulher será indicada. Tem que ter alguma mulher, senão ela tem a estatística mostrando isso, né? Então, como tem uma coisa cultural, aí saíram até com um pacto lá, as mulheres falaram assim, bom, então vamos fazer o seguinte, quando chegarmos em algum lugar, não vamos deixar, vamos garantir o lugar das mulheres, pelo menos, para outra, para garantir esse espaço aí, até cumprir resolver essa desigualdade, né? Mas são estatísticas interessantes aí que ela mostra. Mas brincando aí, mas na verdade as mulheres só faz sentido essa discussão toda. É claro que tem todo um gap para ser cumprido, mas as mulheres representando a diversidade, né, que tem que estar contemplada. Não é símbolo não é só a questão da diversidade do gênero, mas é característica de uma democracia madura que estejam devidamente representados mulheres, negros, homossexuais, né, enfim, todos os setores da sociedade. E essa diversidade ela contribui muitíssimo para a sustentabilidade, né? Bom, é isso então, João. Parabéns. Você saiu bem aqui, viu, Maria, em Brasília. Bom, eu acho que deu para contextualizar bastante, né, a Rio+20, esse movimento todo que está acontecendo. E para a gente encerrar, tem alguns minutinhos. Acho que não só para fazer pergunta, mas eu ia lançar a ideia aqui para abrir espaço para quem quiser, tanto da plateia como aqui, dar uma ideia, né, uma ideia que possa melhorar, ou que possa indicar um caminho para a transição para a economia verde, uma ideia que possa indicar um caminho para um novo padrão de produção e consumo. Mas tem que ser uma ideia bem objetiva, né, ou uma pergunta bem objetiva, porque o nosso tempo está acabando. Então, ali o senhor... Bom, você falou a respeito do SEBRAE representando as micro e pequenas empresas, que é a grande maioria do universo empresarial brasileiro, embora aqui a gente só tenha grandes empresas, mega empresas. Mas é um conceito básico, esses conceitos todos da sustentabilidade poderiam ser colocados na prática da seguinte forma: solicita ao SEBRAE, então, em que nos mais variados segmentos que são representativos para segmentos de micro e pequenas empresas, que eles levassem exemplos reais. Por exemplo, vou dar um que vem na minha cabeça aqui, Lava Jato, que normalmente são micro e pequenas empresas. Quais são os lava-jatos que usaram boas práticas de sustentabilidade e para que essas práticas sejam multiplicadas e que sirvam de exemplo para todo o país e até para todo o mundo? Eu acho que podia cobrar isso do SEBRAE para que ele colocasse isso aí como dentro da pauta. Não, então, estamos fazendo isso sim. Tem uma outra iniciativa, né, mas se a gente for falar aqui, fala o tempo todo aqui, né, então, que chama Negócios Inclusivos, que também é uma iniciativa do World Business e do CEBEDES, que a gente também faz com o SEBRAE. Mas já tem essa iniciativa sim, e o SEBRAE sim vai estar fazendo, eles estão pensando até em fazer também nesse projeto da UPP que a gente está fazendo. A gente está tentando casar algumas iniciativas aí de microempresas também lá dentro desse projeto, ou de negócios inclusivos. Mas o SEBRAE está pensando a nível nacional e o SEBRAE de Minas Gerais também está articulando aí para estar presente na Rio+20, provavelmente no espaço lá do Porto. Por favor, aqui. A senhora falou aí sobre cidade e sustentabilidade. E citou um exemplo do Rio de Janeiro, duas pequenas, eu falo pequena porque eu estava até pouco tempo lá, são pequenas comunidades. Por que não lançar isso em cidades brasileiras com o menor número de habitantes? Começar por essas cidades, que eu acho que é muito importante hoje, uma cidade com 50 mil habitantes, eu acho que essa questão da sustentabilidade, para chegar para esse povo que vive numa cidade dessa, é muito mais fácil, e a juventude pode também nos ajudar lá. E começar de baixo, a gente está querendo começar de um lugar onde que é muito mais difícil, um lugar que vai exigir muito mais do governo, muito mais dos atores que estarão
protagonizando isso aí. Então, a cidade pequena hoje acho que merece essa atenção, né, e Você focar fala cidade isso pequena aí. ou cidade média? Eu falo uma cidade de 50 mil habitantes, 70 mil habitantes, que a gente, principalmente no estado de São Paulo, a gente tem muito aqui, muitas cidades assim, e que já está num processo muito próximo de uma sustentabilidade. E que se a gente for com um projeto assim, que veio lá de fora, que eu acredito que no Japão também já tenha, e trazer para dentro daqui do nosso país, começar com essas cidades pequenas, esse exemplo vai se multiplicar no país. Eu tenho certeza absoluta que isso aí será um case de sucesso. Olha, eu acho excelente. Já comprei sua ideia. Eu acho que você podia propor. Não sei se você tem alguma cidade em mente que você possa... Sem dúvida. A cidade onde eu nasci, Itapira. Olha, mas pegue o meu e-mail, pode mandar o e-mail. Eu acho que a gente coloca... Eu sou uma mediadora, eu coloco isso para as empresas e tudo. Porque o que é a ideia desse projeto? E o Rio foi colocado pela visibilidade que vai ter na Rio+20. Porque essa discussão toda, o que está por trás dela é a replicabilidade. Né? A ambição maior da gente num projeto desse é poder ser replicado, poder entrar em políticas públicas, enfim. E eu acho perfeito num lugar assim. E muito mais tranquilo para a gente, inclusive, se a gente fala com o prefeito, que já é aberto, bastante aberto para isso. Não que lá não tenha sido, não. Acho que os desafios são maiores lá. Mas eu acho que pode ser até num ambiente muito mais tranquilo. Então, eu me proponho a levar aí a sua cidade, acho muito boa ideia. Dentro dessa cidade sempre tem a igreja, a religião lá, né, igrejas. Temos também o Interact, o Rotary, né, que são grupos de jovens e de pessoas que poderão engajar num processo desse daí, que vai envolver a cidade num todo, que eu tenho certeza que será um case de sucesso. Olha, eu acho perfeito. Já me ganhou. Obrigado. Agora, infelizmente, nós temos que encerrar. Então, só 2 ideias muito objetivas, porque a gente realmente vai precisar encerrar. Porque tem o Jorge e tem a senhora, né? Bom, eu vou perguntar para o Stanislau, vou tentar fazer bem rapidinho. Eu acompanho um pouco o trabalho da Catu, me identifico demais, e eu sempre trabalhei no setor privado. Então, eu queria entender um pouco, assim, acho que principalmente as grandes empresas, elas têm muitas têm iniciativas isoladas. Mas a empresa como um todo, a base da pirâmide, ela não respira ainda ações de sustentabilidade ou responsabilidade social, porque o grande drive é top line e bottom line. Então, assim, como engajar os presidentes de empresas do setor privado a mudar um pouco ou tentar adaptar esse drive que, no dia a dia, esses funcionários que até querem fazer alguma coisa ligada não têm tempo de pensar em outra coisa que não vender e gerar resultado. Fazer uma rodada que aí dá tempo. Aí comenta de uma vez só. Não, vamos ter que encerrar. Então, essa é uma dificuldade. Teu nome qual que é? Fátima. Essa é uma dificuldade que as empresas encontram mesmo, Fátima, mas é uma realidade que vem mudando, felizmente. O Acatu tem muito contato também. Ele trabalha, eu mostrei aqui para vocês nos cursos de educação para o consumo consciente, mas com setores médios, sei lá, se fosse lá na segunda revolução industrial, o chão de fábrica, né? Hoje em dia está cada vez menor o chão de fábrica, mas enfim, os setores médios das empresas. Agora, o contato com as diretorias é muito grande também. E uma coisa que é alvissareira, que é uma boa notícia que a gente testemunha ali diariamente, os departamentos de marketing. Porque a Marina até falou aqui, né? Como é que a gente atrai as aspirações, né? Como é que os sinais externos de riqueza. O sonho é trocar de carro. O sonho é trocar de celular a cada 3 meses. Né? Meu filho é adolescente, eu vejo lá com a atenção que é em casa. E os departamentos de marketing estão cada vez mais antenados com relação a essas mudanças, vêm combatendo, né, a propaganda verde só de fachada. As empresas têm interesse, sim, inclusive nos seus cargos de chefia, nos seus cargos de direção, de começar a implementar uma mudança por uma coisa muito simples. Né? A empresa tem maior agilidade do que o setor público, e os CEOs de empresas já perceberam o seguinte, foram os primeiros a perceber, inclusive, nós aprendemos com eles, o que não for sustentável não vai sobreviver. A sustentabilidade, que era tido lá nos anos 70, até a Rio 92, né, como um modismo, coisas de ecochatos, os próprios CEOs de empresa mostraram, não é um modismo, é uma questão de sobrevivência. Ou seremos sustentáveis ou não sobreviveremos. As empresas sustentáveis vão nos engolir. Então, eles vêm avançando nisso. É uma ideia rápida, porém eu acho fundamental a questão da educação.
acho que foi o Stanislau que colocou, a Marina também citou, e seguramente o Vita Silva pensa dessa forma. Para alcançarmos a sustentabilidade, as pessoas, cidadãos e consumidores têm que estar envolvidos. Para que isso aconteça, é necessário mudança de valores. Para que as mudanças de valores aconteçam, somente com a educação. Não será possível a sociedade mudar se a educação não for. A educação, por outro lado, também é inclusiva, ou seja, permite melhoria da renda das populações mais pobres. Então, eu acho que a Rio+20 poderia, sim, levar uma grande bandeira global pela educação e inserção das dimensões sociais e ambientais no processo educativo, de forma transversal, é claro, de forma mais forte. Eu acho que a educação devia ser um ponto forte da Rio+20. Você jura que é uma frase? Só, elas estão querendo me matar lá, os meninos. Olá. Meu nome é Thaís Cúria, é uma ideia que junta a ideia dele. Eu trabalhei anos atrás na Fundação Abrinq, e a Fundação Abrinq tem o Prefeito Amigo da Criança. Então, vai para vocês a ideia de trazer o projeto, agora eu estou nervosa para falar, trazer o seu projeto, que está no Rio de Janeiro, para o Prefeito Amigo da Criança, e aí junta com a ideia dele de trazer para cidades menores em todo o Brasil. Então, Prefeito Amigo da Criança. Bom, gente, queria agradecer, nós temos que encerrar, aos nossos telespectadores que estão assistindo ao vivo, está sendo transmitido por Portal HC, nosso agradecimento também, e vocês por terem ficado aqui, e um agradecimento especial a Stanislau, Marina, Nina, então a gente ficou muito feliz com esse debate. Muito obrigado, preencham as fichas, por favor. E o próximo debate sobre o papel do profissional de sustentabilidade, né, que é bastante importante. Nós já temos aqui o Marcos Nakagawa da Abrapt, já temos aqui o Paulo Mindlin do Walmart, então a gente vai falar em breve sobre isso, e se puderem ficar. Obrigado.